Oi, pessoal. Professora Enelise Trindade Aranguren. Primeiro vídeo de 2022. E eu preparei aqui um assunto bem legal sobre os números. Vocês sabem aonde vocês usam os números? Em que situações vocês utilizam os números? Então, vamos lá, que eu vou te ajudar. Durante o dia a dia, nós temos várias situações em que nós estamos utilizando os números, desde a hora em que a gente levanta até a hora que a gente vai deitar. E muitas vezes a gente nem percebe que está usando. Pois então, um número sozinho, será que ele faz sentido? Tipo assim, se eu chegasse para vocês e dissesse: Bom dia, pessoal, 28. Vocês iriam entender alguma coisa? Vocês iam ficar me olhando, dizer: Tá, e aí? O que tem o 28? Então dá para perceber que um número, ele sempre vai vir acompanhado de alguma situação, correto? Senão ele não faz sentido nenhum. E aí é que entra aqui então a nossa classificação. Nós vamos classificar situações em que nós utilizamos, em que nós vamos empregar os números. Vamos ver que classificações são essas? A gente vai começar pela quantidade, que quantidade é algo bem simples, né? Então a gente consegue identificar rapidamente uma situação de quantidade. Então, por exemplo, quando eu vou contar o dinheiro, né? Eu estou contando 1 a 1. Então, isto é quantidade. A quantidade de alunos que eu tenho na sala de aula, a quantidade ou número de frutas que eu tenho na minha fruteira, a quantidade de carros, a quantidade de lápis que eu tenho no meu estojo. Então, pessoal, tudo aquilo que eu estou, na verdade, associando a um número, isto é quantidade. Código. Código a gente usa muito também. Já está aparecendo ali um número do celular. Número do celular, cada um tem o seu e existe um código, então ele é um código. Senhas. Nós temos senhas para cartões, nós temos senhas para o celular, nós temos senha lá do banco. Temos senhas para várias coisas, né? Do cofre também, né? Senha do cofre. CPF, gente, na carteira de identidade, carteira de motorista, vai aparecer lá aquele númerozinho que é o nosso CPF. Então, cada um tem o seu, não existe CPF duplicado, tá? CPF igual, cada um tem o seu. Ele é pessoal. O CEP, pessoal, o CEP de uma rua, então cada rua tem um CEP, porque existe uma numeração lá toda especial, através do bairro e tal, porque de repente eu posso ter duas ruas com o mesmo nome. Mas através do CEP eu sei exatamente a localização daquela determinada rua. Aqui número do celular, né? Apareceu de novo, ele girou aqui para nós. Placa do carro, né? Então, placa do carro também é única. Código de barras, né? Então, às vezes tem os produtos que a gente vai comprar no supermercado, por exemplo, né? Que tem aqueles tracinhos, né? Que é o código de barras. Aí, quando a gente passa no caixa, ela vai passar aquele código ali na maquininha. E, dependendo do produto, né, ele vai dar o valor daquele produto. Então, pelo código de barras, a gente sabe o valor daquele produto. Prefixos, né? Prefixo do táxi, prefixo do ônibus. Então, também são códigos.
Então, código fica bem fácil também agora da gente identificar, né? Medidas. Então, a gente utiliza medidas e a gente vai aqui separar essas medidas. Que tipo de medidas? Então, a gente vai começar aqui pela capacidade. Então, por exemplo, litro, né? mls, né? Tudo são capacidade ali de líquidos. Então, na seringa também nós temos, né? Para fazer a medição de remédios, né? De medicações, nós também usamos a seringa para medir a capacidade. Massa, tudo aquilo que eu posso pesar. Então, aqui eu coloquei alguns instrumentos que a gente pode pesar, alguns bem antigos, né? E outros um pouco mais modernos. Então, por exemplo, então a massa é quantos quilos, né? Quantos quilos de batata, quantos quilos eu peso. Então, isto é massa, que também é bem fácil de identificar. Então, é a pesagem. Comprimento. Quando eu falo em comprimento, tudo que eu posso medir em comprimento, eu também posso pensar em distâncias. Então, alguns instrumentos que são bem corriqueiros, né? Por exemplo, a régua, que a gente utiliza aí no dia a dia para medir comprimentos, régua, fita métrica, o metro de carpinteiro. Então, que comprimentos eu posso medir? Sei lá, qual é a altura de uma porta. Então, dentro do comprimento entra a altura, largura, né? Que mais a gente pode pensar aí no comprimento? E distâncias, né? A quilometragem. Então, quantos quilômetros eu vou rodar para chegar em Guaíba? E assim, na quilometragem, que é a distância que a gente usa bastante, também no comprimento, as unidades que a gente mais utiliza, assim, né, no dia a dia, são os centímetros, metros, que a gente mais utiliza. Tem outros, mas a gente mais utiliza é centímetros e metros mesmo, né? E para comprimentos maiores, né, que são as distâncias, nós vamos utilizar então a quilometragem, o quilômetro. E o tempo, gente? O tempo é uma medida? Sim, o tempo é uma medida. Então, por exemplo, do calendário. O calendário, ela é uma medida de tempo, o relógio. E ali na terceira figurinha nós temos uma ampulheta. A ampulheta era um relógio utilizado lá muito antigamente. Dentro dele tinha areia. E essa areia, ela então, a gente ficava, eles, né? A gente não. Eles ficavam então virando até que quando toda a areia caísse, e aí se marcava então ali um determinado tempo. Bom, gente, ali dentro do calendário a gente pode pensar em dias, né? Pode pensar em semanas, em meses, deixa eu ver aqui, semestre, pode pensar em anos, décadas, séculos. Então, isso é tempo. E no caso do relógio, o que a gente pode medir aí no tempo? A gente pode medir os segundos, os minutos, as horas, né? Quando a gente quer também fracionar, por exemplo, a gente vai tomar um remédio, né? É de 12 em 12 horas, né? Então, a gente está usando aí medida de tempo. Ordem, pessoal, ordem. Este é muito fácil, nós vamos usar os números ordinários. Primeiro, segundo, terceiro, sempre exatamente assim. Primeiro, segundo, terceiro.
Então, aqui eu peguei alguns exemplos ali. A primeira, uma corredora. Então, numa corrida, né? Quem chegou em primeiro lugar, segundo lugar. Então, isto é uma classificação de ordem. Ali na segunda imagem, quem sabe que série é essa? Eu sou muito fã dessa série. Então, por exemplo, temporadas, primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada. Eu tô esperando a próxima temporada dessa série aí. Na terceira imagem, gente, deixa eu pegar aqui o que é isso. É uma piscina aonde o chão dela é de vidro e esta piscina ela está localizada no 40º andar de um edifício. Ah, então, gente, por exemplo, os andares também estão classificados em ordem. Então, primeiro andar, 10º andar, 20º andar. E aí, gente, vocês iriam nessa piscina aí no 40º andar? Deus o livre, nem pensar. Então, vocês já ouviram aquele ditado que diz que uma andorinha só não faz verão? Ah, pois é. E aqui, gente, também, um número sozinho também não faz verão. Não significa nada. Ele tem que vir sempre acompanhado de alguma situação. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido agora a classificar as situações em que a gente está empregando aí os números. Então, um grande abraço e até o próximo encontro.